Teleaula Natal. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Yara Castro, eu sou professora de História da Rede Municipal de Natal. Eu sou baixinha, tenho 1,58 m, tenho pele clara, olhos e cabelos castanhos escuros, eu uso óculos. Estou vestindo uma blusa roxa ou violeta e uma calça bege. O meu sinal em Libras é esse, são 2 dedos deslizando por cima da sobrancelha. A aula de hoje vamos tratar sobre o protagonismo feminino na história, das sufragistas aos dias atuais. Vamos entender como foi esse processo com as mulheres desse recorte da história. O que vamos estudar especificamente hoje? O que é protagonismo feminino? 2. Igualdade e equidade. Essa diferença a gente vai entender. 3. A luta contra a exclusão. 4. Feminismo, uma trajetória de lutas e conquistas. 4.1. As sufragistas. 5. A construção do 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Como foi construído, esse dia histórico para todas nós. E o ponto 6, novos tempos, velhas lutas, o feminicídio e a Lei Maria da Penha. Por último, a gente vai entender um pouquinho sobre representatividade. Qual a importância disso nesse recorte histórico do protagonismo feminino? O próximo slide, a gente começa com o símbolo do feminismo, que é um retângulo com fundo roxo, certo? E no centro tem o símbolo feminino em lilás e uma mão fechada para cima, né? Um símbolo universal que representa justamente as feministas. E o que seria esse protagonismo? O protagonismo, ou protagonista, é justamente aquela pessoa que está no centro de alguma ação, né? Ela é a pioneira, ela que está à frente, ela que está liderando. E o protagonismo feminino seria, então, as mulheres à frente desse movimento, né? Liderando ou no papel central dessas ações aí pelo mundo todo. Entendido? O próximo slide eu trouxe para a gente entender um pouquinho a diferença entre igualdade e equidade. A figura traz para a gente pessoas, uma pessoa na cadeira de rodas, um homem alto numa bicicleta padrão, uma mulher, vou chamar que ela está adequada ao tamanho da bicicleta, e outra é uma pessoa pequenininha também na mesma bicicleta. Logo, isso seria a igualdade. A equidade seria a pessoa que é deficiente física, ela estaria numa bicicleta especial para ela, né, adaptada. A pessoa mais alta estaria também numa bicicleta que deixasse ela mais confortável, né, mais alta. A mulher que continua no tamanho adequado, ela está nessa figura, e a pequenininha lá na frente, ela está numa bicicleta menorzinha, né? Que também proporciona esse conforto. E onde eu quero chegar com essa imagem? Quando se luta por igualdade, ou quando se fala em igualdade, se tem aquela ideia de ser igual para todos, as mesmas oportunidades para todos, só que as pessoas não são iguais, elas têm necessidades diferentes. Então, daí, quando você dá a mesma bicicleta, como é no caso da nossa imagem, para pessoas com necessidades diferentes, não vai funcionar, né? Essa bicicleta, ela vai ser desconfortável, ela nem vai servir no caso de algumas pessoas. Quando a gente fala em equidade, a gente tenta tratar os diferentes de acordo com suas diferenças. Ou seja, cada demanda específica, ela vai ser tratada com aquilo que possa se adequar à sua necessidade. E aí a imagem da bicicleta, cada bicicleta ela vai se moldando à necessidade de cada pessoa.
Então, quando a gente fala que as mulheres lutam por igualdade, talvez no fundo elas lutem por equidade. Porque igualdade é como se ela tivesse que levantar o mesmo peso que um homem, sendo que a estrutura física de uma mulher e de um homem, biologicamente falando, são diferentes. Mas se você der pesos diferentes, os dois vão conseguir levantar sem maiores problemas. Espero que tenha ficado clara essa diferença entre igualdade e equidade. A gente vai trabalhar esse conceito um pouco mais nos exercícios lá na frente, ok? O próximo slide a gente vai entender um pouquinho essa luta contra a exclusão. Eu trago a figura bem clássica, né, conhecida, que é a Vênus, é uma estatueta antiga, certo? Do período antigo, de uma mulher que tem os seios bem fartos, o ventre também é bem volumoso, certo? E ela representa a fertilidade feminina. E aí, professora, o que é que você quer dizer com isso? Antigamente, a mulher, ela tinha sim um papel de protagonista, porque ela era tida como aquela que era capaz de gerar filhos, né? A questão da fertilidade, ela era vista quase como uma deusa, porque os homens não entendiam o seu papel nesse processo reprodutivo. Então, eles não entendiam como é que a mulher conseguia gerar um novo ser. Eles não tinham esse entendimento ainda. Então, a mulher, ela tinha um papel realmente central, importante, nessa sociedade mais antiga. Eram chamadas as sociedades matriarcais. Mais um pouco à frente, em Atenas, que é conhecido como o berço da democracia, eu faço até uma pergunta no slide, né? Democracia para quem? Atingia a todos os cidadãos? Não. A mulher, ela era excluída desse processo, assim como foi excluída de todos os processos das civilizações ditas modernas, né? Até a Revolução Francesa e até mesmo após a Revolução Francesa. A mulher, ela não tinha o direito do voto, nem tinha os seus direitos políticos reconhecidos. O próximo slide, ainda trabalhando essa ideia da luta contra a exclusão, eu trago a bandeira da França, certo? Com os 3 símbolos da Revolução Francesa. É um retângulo, ele está igualmente dividido nas cores azul, branca e vermelha. Na cor azul, nós temos uma mão, um punho, né? Com a palavra liberdade. Na parte do meio, que está em branco, nós temos o sinal da igualdade. E à direita nós temos a parte vermelha com 4 mãos entrelaçadas, que representa a fraternidade. Pois bem, como já vimos em outros momentos, a Revolução Francesa, ela realmente foi um marco na sociedade, na questão da ampliação de direitos, em reconhecer a cidadania, em reconhecer a pessoa como detentora de vários direitos. E foi a Revolução Francesa, vocês lembram, que derrubou a monarquia, né? Aquele rei absoluto. Porém, mesmo com essa ideia moderna, digamos assim, né, de direitos e de reconhecer a cidadania, não chegou até as mulheres, né? A mulher não foi inicialmente alcançada por essa mudança, apesar de ter lutado muito no processo da Revolução Francesa. Existem vários textos, várias imagens que trazem a mulher como protagonista, né? Ela lutou bravamente na linha de frente para que a revolução acontecesse, porém, na hora de colocar no papel, né, de ter os direitos reconhecidos, isso infelizmente não aconteceu. E aí algumas dessas mulheres, elas começaram a questionar esse papel mesmo, né? Por que a cidadania é só para os homens? Por que a gente não pode votar se nós lutamos tanto quanto os homens nesse processo da Revolução Francesa? E aí eu trago a figura nesse slide da Olympe de Gouges, de 1748, e ela morreu em 1793. O slide é um fundo escuro, traz a imagem com fundo escuro, com a pintura de uma mulher com a pele um pouco mais clara, os cabelos grisalhos altos
e ela tem uma espécie de arranjo na cabeça. Ela veste roupas bem clássicas, né, bem finas, e ela está de luvas verdes e segurando um leque. Essa mulher, ela fez um contraponto à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela fez a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em 1791, né? E justamente questionando por que as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens. E 2 anos depois ela foi condenada à morte, porque era uma subversiva, né? Propor isso naquela sociedade, naquele tempo, onde a mulher realmente ela não tinha voz nem vez, era uma afronta. E a frase dela que ficou bem famosa, se vocês forem pesquisar aí, tá aí entre aspas no nosso slide. Se a mulher tem o direito de subir ao cadafalso é tipo a forca, né? Para ser executada. Ela deve ter igualmente o direito de subir à tribuna. Ou seja, ela poderia também ter voz, ela poderia também votar, ela poderia também manifestar a questão dos seus direitos. Então aí a gente já começa a ver esse questionamento dos direitos dessa mulher. No próximo slide, o ponto que eu trouxe para a gente refletir é a questão das guerras. A gente já viu em outras aulas, né, a Primeira e a Segunda Guerra, comigo e com o professor Natson, como foi esse processo do protagonismo feminino. As mulheres elas terminaram assumindo papéis masculinos porque os homens foram convocados para a guerra. Então, quem ia estar nas fábricas, né? Quem ia dirigir os ônibus, ou seja, quem ia continuar a vida se os homens estavam lá na guerra. Então, as mulheres, de fato, assumiram, e a gente viu em outras aulas, né, que muitas foram pioneiras em várias ações da sociedade, né? Mulheres aviadoras, cientistas, médicas, elas estavam realmente à frente disso, enquanto os homens estavam na guerra. E aí o cartaz que eu trago para vocês é um cartaz específico da Segunda Guerra, mas ele ilustra bem isso que eu estou falando para vocês. Tem escrito em inglês, né? You can do it. Nós podemos fazer isso. E é uma mulher com o braço assim firme, né? Tipo levantando o braço, demonstrando força, e que ela tem tanta força e capacidade para levar à frente as ações que eram tidas como exclusivamente masculinas, certo? No nosso outro slide, a gente vai tratar especificamente do feminismo. E aí é uma tecla interessante de se falar, né? O feminismo, porque existe uma visão um pouco equivocada do que seria o feminismo hoje em dia. Muita gente chama de mimimi, né? A expressão bem, feminismo é mimimi, ou eu não preciso de feminista, ou a feminista é uma mulher revoltada, mas na verdade são pessoas que não param para entender o movimento, a sua origem e a importância que ela tem nas lutas e nas conquistas das mulheres. Vamos dar uma lida no que tem no nosso slide? Diz assim: feminismo é um movimento social por direitos civis, protagonizado por mulheres, que desde sua origem reivindica igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. Sua atuação não é sexista, isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina, mas a igualdade entre os sexos. E aí eu trago a figura, né, em preto e branco, uma foto que mostra metade de um rosto feminino e a metade de um rosto masculino, lado a lado. E aí traz a reflexão, né, que, poxa, a mulher quer ser melhor que o homem é melhor que a mulher, é uma discussão que sempre rola, né, em vários lugares, em várias conversas. E, na verdade, o feminismo não trata disso. Não trata de ser melhor ou pior. Até porque, como eu falei antes, são seres biologicamente diferentes. Não tem como ser igual. Lembra lá da equidade e da igualdade? Pois bem, trata-se de reconhecer os direitos, né? Tem gente que pensa que é o contrário do machismo, né? O machismo já é outro tipo de pensamento
que não cabe agora nessa aula discutir, mas que de antemão não é o contrário de feminismo, tá? Eu preciso que vocês entendam que é um movimento por justiça. Não é um movimento para provar que a mulher é melhor que o homem. Beleza? Aí eu trago a imagem para vocês do movimento sufragista, né? Que ilustra um pouco do movimento sufragista. São duas mulheres, é uma imagem preto e branco, tá? São duas mulheres, elas estão vestidas, ambas estão com um chapéu, estão vestidas com a roupa escura e uma blusa mais clara por dentro. E elas trazem uma faixa, certo? Que reivindicam esse direito, né? E elas seguram também uma espécie de estandarte que diz a Associação Nacional das Mulheres Sufragistas, né? E o que seria esse famoso sufrágio, professora, que a senhora tanto está falando, né? O sufrágio universal seria o voto universal. Seria o direito de votar, que as mulheres só foi concebido muito tempo depois, né? A gente já viu uma aula com o professor Felipe, que ele falou sobre a história do voto. E aí ele trata também dessa questão, quando foi que aconteceu, né? Que foi dado o direito às mulheres de votar. Mas, enfim, o movimento sufragista, ele tem suas origens na urbanização e na industrialização lá do século XIX. Com a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial, as mulheres começam a questionar, a perceber que também são sujeitos de direito, não apenas os homens, né? A primeira onda do feminismo, ela acontece no final do século XIX, e primeiras décadas do século XX. E a principal reivindicação era justamente o direito ao voto, porque elas entendiam que só através do voto que se poderia mudar a questão trabalhista, né? A mulher, para trabalhar, ela tinha que pedir permissão ao marido. O que ela recebia, normalmente ela entregava ao marido. Ela trabalhava tanto quanto o homem e ganhava menos. Isso acontece ainda hoje em dia. Mas imagine que a mulher trabalhava em torno de 16 horas numa fábrica e recebia menos que o homem que trabalhava as mesmas 16 horas, certo? Então o voto foi a bandeira que uniu mulheres tanto mais da elite quanto as mulheres operárias, por esse entendimento da importância de se mudar a legislação para se poder mudar, de fato, nos direitos das mulheres. Aí eu trago uma figura, né? Teve várias mulheres importantes nesse processo de luta, certo? Mas eu destaco a figura da Emmeline Pankhurst, perdão, né, pelo inglês. Ela foi a líder das sufragetes, que era como eram conhecidas as mulheres que se envolviam nesse movimento, né, de protesto, de ir às ruas realmente pedir pela questão do voto feminino, tá? Ela, inclusive, a Pankhurst, ela defendia que esse protesto ele deveria ser até mais radical, né, mais violento, de pôr fogo em ônibus, quebrar vitrines e tal, de alguma forma que realmente chamasse a atenção para a questão que elas estavam colocando ali. Eu indico a vocês o filme As Sufragistas, trata essa questão assim de uma forma muito bacana, certo? Vocês podem assistir, está disponível, e depois tirem suas impressões, tá? Vale muito a pena assistir. Bom, no meio desse processo todo, né, das sufragistas, havia propaganda que era contra. Se, por um lado, elas defendiam o seu direito, né, por outro, obviamente, havia a corrente oposta. E aí no slide eu trago para vocês duas figuras que ilustram um pouco dessa propaganda que era feita contra as mulheres que se envolviam no movimento sufragista, né? A primeira imagem, à esquerda, ela traz, uma cena de uma sala, de uma casa, certo? Tem quadros na parede, um sofá, e a imagem de uma mulher com um vestido longo,
que está tipo puxando a orelha do marido que está de joelhos com um avental limpando o chão. E aí a legenda diz o seguinte: minha esposa se juntou ao movimento sufragista e eu venho sofrendo desde então. Então dizia que a mulher que era sufragista era a mulher que mandava na casa, né? Ela meio que escravizava o marido. O interessante é que ele está exercendo uma função que a mulher exercia normalmente, né? Mas que se posta aos homens causava estranheza e até vergonha, de certo modo. A imagem à direita, ela é também um desenho, né? Não é uma foto real. Ela traz um casal com a mulher, ela tá agarrando o homem meio que à força, né? E aí a legenda diz o seguinte: sufragista conquistando votos da maneira mais fácil. E essa é uma crítica assim bem cruel, né? Porque é feita dizendo que a mulher ela só pode conquistar algo se for pela sedução. E isso, de certo modo, fere, né? Fere a honra da mulher quando se coloca essa conquista por meio de sexualidade. Mas eram assim que funcionavam as propagandas dessa época contra o movimento sufragista. E aí, como diz o nosso querido professor Eris, eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha, né? Para o Rio Grande do Norte. Vamos falar um pouquinho desse protagonismo feminino aqui. E aí eu trago a figura da Nísia Floresta, que já foi falada em outro momento também na aula sobre a história do voto, mas hoje a gente vai conhecer uns detalhes da vida dessa mulher incrível que é aqui do nosso estado. Nísia Floresta Brasileira Augusta, pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, conhecida também como Nísia Floresta, nasceu em 12 de outubro de 1810. Foi uma educadora, escritora e poetisa brasileira, primeira na educação feminista no Brasil, com protagonismo nas letras, no jornalismo e nos movimentos sociais. Defensora de ideias abolicionistas e principalmente feministas, de consciência antecipadora para sua época, influenciou a prática educacional brasileira, rompendo limites do lugar social destinado à mulher. No cenário de mulheres reclusas ao casamento e maternidade diante de uma cultura de submissão, foi a primeira figura feminina a publicar textos em jornais na época em que a imprensa nacional ainda engatinhava. Dionísia escreveu diversas obras em defesa dos direitos das mulheres, índios e escravos, envolvendo-se plenamente com questões culturais de seu tempo através da sua militância sobre diversas vertentes. O ano de 1831 é marcado pelas primeiras publicações escritas de Dionísia. Ela publica em um jornal pernambucano chamado Espelho das Brasileiras uma série de artigos sobre a condição feminina, sendo uma das mulheres pioneiras na contribuição para jornais na época. Em 1832, ela faz a publicação do seu primeiro livro, Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, e assina pela primeira vez com o pseudônimo de Nísia Floresta Brasileira Augusta. A escolha se deu porque Floresta era o nome da fazenda onde nasceu, brasileira pelo orgulho de seu país, e Augusta como homenagem e recordação de seu segundo companheiro e grande amor. Ao assinar a publicação do livro, já com seu pseudônimo, a autora ganha o título incontestável de pioneira no movimento feminista brasileiro, denunciando o estado de inferioridade no qual viviam as mulheres da sua época e procurando romper os preconceitos que a cercavam. Publicado em 1841, seu segundo livro, sob o título de Conselho à Minha Filha, foi o presente de aniversário para Lívia, que completava 12 anos. A partir de 1847, suas obras passam a contemplar mais a educação, nunca abandonando a bandeira de igualdade entre gêneros. Nísia Floresta chega ao Rio de Janeiro no dia 31 de janeiro de 1838, mesmo ano em que funda o Colégio Augusto, de propostas pedagógicas revolucionárias para a época. O projeto educativo do Colégio Augusto, no entanto, era direcionado para meninas e mesclava o ensino tradicional feminino, totalmente voltado para a criação e preparação da menina para o matrimônio e maternidade, como a única possibilidade possível, com conhecimentos de ciência, língua, história, religião, geografia, educação física, artes e literatura. Na crítica publicada no jornal Mercantil sobre o colégio, reflete a mentalidade da época sobre a educação feminina.
Trabalhos de língua não faltaram, os de agulha ficaram no escuro. Os maridos precisam de uma mulher que trabalhe mais e fale menos. É inegável a relevância de Dionisa Gonçalves Pinto para a evolução do feminismo no Brasil e para a emancipação das mulheres no país. Nízia morreu idosa, doente e com pneumonia no dia 24 de abril de 1885 na Normandia. Em 1948, no dia 23 de dezembro, o município de Papari muda o nome e passa a se chamar Nízia Floresta, recebendo em 1954 seus restos mortais. Em 2012, foi inaugurado o Museu Nízia Floresta, localizado em um casarão do século XIX, no centro da antiga Papari. E aí, gente, gostaram de conhecer um pouquinho da nossa conterrânea Nízia Floresta? Uma mulher realmente que nos inspira, né? À frente do seu tempo, com tantas ideias modernas, e que ela conseguiu, de alguma maneira, colocar esse pensamento, né? Expor esse pensamento tão importante que ela tinha. Bom, a nossa aula hoje vai ficando por aqui, mas a gente vai ter o feminismo, né? O protagonismo feminino, parte 2. Esperem e aguardem, vai ser joia. Um beijo!